Olá, ouvintes do Drinkzinho, tudo bom com vocês? Do lado de cá quem fala é a Carla. E a Juliana? E hoje tem um caso muito especial, que é um caso super recente, que eu acho que é inédito aqui no mundo dos podcasts e talvez até nos youtubers brasileiros, pelo que a gente andou pesquisando. É um caso recente, de abril de 2022. É o caso Orsólia Gale, Ju. É isso mesmo, Juliana? Isso mesmo, Carla. Um caso super recente que eu achei bem legal aqui para trazer pro canal. Acho que vocês vão gostar. E vamos falar as fontes desse caso, Ju? Vamos. As nossas principais fontes foi um episódio do Beyond Evil e Orsólia Gale, o The New York Daily News e um episódio do podcast True Crime Society. E eu queria comentar também que esse caso saiu nos jornais brasileiros. O Correio Brasiliense publicou, o Globo, do Revista Monet, que é do Globo, também publicou. Então, esse caso chamou a atenção até aqui no Brasil, embora eu não tenha visto cobertura nem por podcasts, nem por YouTube, mas os jornais publicaram. Eu aposto que lá nas notícias vocês não vão saber todos os detalhes, só aqui no Drinkzinho, né, Ju? Sim, com certeza. Por isso que eu nem coloquei como minhas fontes, né? Porque eles trouxeram meio que um relato, porque o caso é meio babadão, meio revista tititi, meio fofoca. Então Adoro. Eles trouxeram um relato assim, do caso, mas não, né, eu tive que ir mais a fundo para poder construir o roteiro do caso de hoje. E a Carla não compartilhei com a Carla, ela não conhece esse roteiro. Uhum, então eu vou fazer um react aqui, daqueles Exatamente. reacts que eu adoro, do tipo assim, babadeiro. É, que eu não queria contar o final do caso para ela. Então bora lá, Ju? Bora lá. Então, nossa história de hoje começa em Nova York, num bairro muito chique de Nova York, um bairro chique e elegante chamado Forest Hill, no Queens, em Nova York. É um bairro que é predominantemente residencial, com muitas casas confortáveis e caras. E as ruas são, assim, bem arborizadas e possuem parques bem grandes, inclusive um parque muito grande mesmo, que fica no centro do bairro, onde as pessoas usam ali para entretenimento, né? Para fazerem corridas, passear com seus cachorros, fazer uma atividade física. E aí, no dia 16 de abril de 2022, os atendentes do 911, que é o número de emergência nos Estados Unidos, receberam mais de uma ligação que pessoas, né, transeuntes, pessoas que estavam ali passeando pelas ruas do bairro, estavam vendo manchas de sangue pelas calçadas. E essas manchas faziam como se fosse um rastro que dava numa mochila, que a mochila estava no parque, numa área assim, gramada do parque, próxima à calçada, e levava essa mochila. Então as pessoas começaram a ligar para o 911. Só que antes mesmo da polícia chegar ao local para verificar, um senhor de 51 anos, chamado Glenn Van Nordstrand, ligou para a emergência para contar que estava voltando de um passeio com seus cachorros por volta das 8 horas da manhã, quando viu a tal mala, que era uma mala de rodinhas, jogada num gramado ali próximo à calçada. Os cachorros dele começaram a ficar agitados e latir para a mala. E aí o cliente chegou mais perto, né? Ficou curioso, chegou mais perto e percebeu, sabe o que, Carla? Me conta, Ju. Estava escorrendo sangue da mala. Gente. E aí ele pensou assim, poderia ser algum animal morto, porque inclusive como ele já passeava no parque há muito tempo, ele já tinha visto casos assim de animais mortos e às vezes até descartado pelos donos, sabe? A pessoa não sabe o que fazer com o animalzinho, aí joga em algum lugar do parque, então era algo que ele já tinha visto e a primeira impressão que ele pensou assim, alguém deve ter jogado um animal morto aí. Vou abrir o zíper para verificar, né? Aí quando ele começou a abrir, e a primeira coisa que ele viu foram pés descalços na mala. E aí ele viu que era uma pele, assim, branca dura, sabe? Então a primeira coisa que ele pensou foi, será que são manequins? Alguém descartou ali uns manequins desmontados ali, aquela pele dura. E aí ele foi abrindo o zíper, assim, e viu que, tipo, a perna tava numa calça preta, sabe? Usava uma calça preta feminina. E aí ele conseguiu reconhecer que ele estava vendo o corpo de uma mulher morta com parte dos corpos esquartejados, né? Os membros, as partes, as extremidades do corpo estavam esquartejadas. E a mulher estava deitada assim, na posição fetal,
com as pernas pro lado do zíper, na mala. E ela parecia tão pequena na mala que ele achou que fosse uma adolescente. E ele ficou assim horrorizado e ligou imediatamente para a polícia, que foi lá verificar o local, isolar a área e começou a investigar. Quer comentar, Carla, alguma coisa? Não, eu tô aqui chocada, tô aqui pensando nessa cena, porque assim, a gente que é crimiseiro vê uma mala abandonada, já pensa no quê? Tem um corpo lá, e nesse Sim. caso tinha realmente, né? Ainda mais se estiver escorrendo sangue, né? Mal escorrendo Justamente. sangue. A última coisa que eu vou pensar é que é um animal descartado pelo dono, Né? né? Mas enfim, ele achou isso. E aí a polícia chegou no local e percebeu que havia um rastro de sangue saindo da mala. E apesar desse rastro não ser contínuo, ele se estendia por 9 quarteirões. Olha só, Carla, imagina a distância disso, 9 Uhum. quarteirões, né? É bastante coisa. E esse rastro acabava na porta lateral de uma casa de 2 milhões de dólares. Gente. É, uma vizinhança ali, aquela, sabe, aquela vizinhança americana, aquelas casinhas bonitinhas, charmosinhas, que a gente vê em filme, que a gente fica louco pra morar. Pois é, terminava na porta de uma casa dessa. É, pelo jeito os policiais não vão ter muito trabalho nessa investigação. Será que vão ter? Não, o caso terminou rápido a investigação. Hoje a gente já Uhum. sabe, né? Não vamos dar spoiler, mas foi um caso que a investigação foi super rápida. Uhum. E aí a polícia cercou a casa e foi invadir a casa, né? E quando eles entraram, a primeira coisa que eles viram é que o rastro de sangue continuava para dentro da casa, em direção ao porão. Na casa, descia para o porão, né? E que no porão tinha muito sangue e uma faca lá toda ensanguentada. A provável arma do crime. E aí no terceiro andar, porque era uma casa com 2 andares e o porão, eles subiram e tinha uma pessoa viva, sem nenhuma lesão aparente. Era um garoto, um adolescente chamado Leo Klein, de 13 anos. Gente, quem que era esse garoto, hein? Qual era a idade da vítima? A gente ainda não sabe nem o nome nem a idade. Claro que a gente sabe porque a gente falou no título do episódio. Mas assim, já tô especulando coisas, mas continua aí. Até porque eu tô contando em ordem cronológica essa história. Então, nesse momento, a polícia não sabia a identidade da Tá. vítima, enfim. E aí o menino, chamado Leo, 13 anos, ele estava deitado na sua cama, mexendo no celular, com aquela carinha que tinha acabado de acordar. E aí a polícia foi conversar com ele falou que ele morava na casa com seus pais e seu irmão de 17 anos. Ele também contou que o seu pai e o seu irmão estavam viajando para o Oregon, que é outro estado americano, e que ele não sabia onde estava sua mãe. Hum. Sabe o que a polícia fez? Assim, essa parte do caso eu fiquei, assim, chocada. A polícia considerou o Leo suspeito e prendeu o menino. Sim, Gente. eles Hum. algemaram o menino e levaram o menino de 13 anos para a delegacia. Eu acho que a gente já contou casos aqui que o culpado era uma criança, um adolescente, mas eu acho que talvez eles tenham sido um pouco precipitados, né, Ju? Com certeza, assim, eu acho que eles poderiam descartar o Leo como uma possível pessoa que tenha cometido o crime, mas você levar uma criança algemada e ainda ouvir a criança sem a presença dos Uhum. pais ou de um advogado é completamente irregular. Sim. E aí, quando eles chegaram na delegacia, o Glenn, o senhorzinho que encontrou a mala, encontrou o corpo, ele estava lá. E aí ele testemunhou que ele viu um menino de 13 anos chegando descalço, vestindo pijama algemado. Gente. Sim. E aí, como eu falei, eles ouviram o menino de uma forma totalmente irregular, sem advogado, sem nada, e concluíram que o menino não tinha a menor ideia do que tinha acontecido um crime, não tinha a menor ideia do que acontecia. A única coisa que ele relatou é que ele estava em casa com a mãe, enquanto o pai e o irmão viajavam, e ele não sabia onde estava a mãe dele, ele não sabia que tinha havido um crime na casa dele, ele não parecia suspeito. Não, e parece que ele tinha acabado de acordar, né? Tipo assim, pleno, Sim, tirando o fato dele estar em casa e ter uma mancha de sangue até lá, por enquanto a gente não tem mais é. nada que ligue ele até o crime, né?
Ainda, vamos ver. Sim, e a mancha de sangue, ela estava no primeiro andar seguindo para o porão, ele estava dormindo no terceiro andar, quer dizer, no segundo andar da casa. Uhum, entendi. Então ele não sabia que tinha acontecido nada, provavelmente ele devia estar dormindo no horário do crime. Sim. E nesse meio tempo, a polícia conseguiu identificar a vítima e se tratava sim da mãe do Leo. E o nome dela era Orsolia Gale, de 51 anos. E aqui eu vou fazer uma observação importante sobre a Orsolia. Eu já mandei foto para Carla, ela sabe do que eu estou falando. Que a Orsolia Gale, ela, apesar dela ter 51 anos, ela não parecia ter essa idade. Porque a mulher é linda, gente. Linda, linda. Linda, loira, chique, cara de rica e muito simpática, assim. Realmente muito bonita. Ela tinha os cabelos loiros, assim, descoloridos, super magra, assim, super em forma, um sorriso, assim, bem cativante mesmo. E tem muitas fotos dela com um cachorrinho, né? Parece que ela tinha um poodlezinho, assim, meio caramelinho, meio marronzinho, que tava sempre nos passeios Sim, com ela. Tem fotos dela fazendo trilha com o cachorrinho. E realmente ela não parecia a idade que ela tem. Muito bonitona, né, Ju? linda. Eu achei ela muito bonita e muito simpática também. Ela parecia uma pessoa bem bacana, sabe? E o que aconteceu com a Orsólia? Ela teve a garganta cortada, recebeu 58 facadas, ela tinha feridas de defesa nas mãos e nos dedos, e o corpo dela foi esquartejado nas extremidades, como se fosse para ela caber ali na mala, Certo. sabe? E a mala de rodinhas que estava o corpo era uma mala da casa, uma mala de guardar material de hóquei do filho mais velho dela. Hum. E aí, a polícia encontrou uma filmagem da noite anterior da câmera de segurança de uma casa ali da vizinhança, né? E essa filmagem revelava o que parecia ser um homem, pelo jeito de andar, parecia ser um homem andando. Ele usava um casaco com capuz, então não dava para ver o rosto dele. E ele passou ali puxando a mala de rodinhas. Então, a câmera pegou o assassino, o provável assassino, levando a mala de rodinhas ali em direção ao parque, na direção ali que seguiu os rastros. Certo. Conta mais que eu tô aqui curiosa, quem será? A essa altura a gente tem que pensar que ela tinha um outro filho adolescente também, né, tinha um marido que estava desaparecido e também esse filho adolescente de 13 anos, né. Mas pode ser que seja uma outra pessoa além dessas pessoas, né. Vamos continuar que eu tô curiosa. Sim. Ah, e só para dar uma informação que ainda faltou, é que essa filmagem foi às 4h30 da manhã, tá? A filmagem do homem, é Certo. bem sinistra a filmagem, usando capuz, puxando a mala por volta das 4h30 da manhã. E o modus operandi do crime indicava algo muito pessoal, sabe? Devido à brutalidade do ataque e pela forma ali desleixada que o corpo foi descartado, após deixando um rastro de crime, né? Deixando muita pista. E a polícia achava que seria um crime passional, porque parecia ser um crime ali de momento, sabe? Algo assim, uma briga e provavelmente um homem matou a vítima e se livrou do corpo meio que de uma forma um pouco Uhum. desleixada. Não parecia ser um crime planejado, profissional, entende? Uma vingança elaborada. E vamos agora falar um pouquinho da Orsolha, né? Quem é a Orsolha? Ela foi descrita ali por seus vizinhos e amigos e familiares como uma pessoa muito alta astral, que estava sempre sorrindo e brincando com todo mundo, alguém que amava a vida e era muito social, ela tinha muitos amigos, e ela estava sempre também muito feliz e também amava cachorros. Como a Carla falou, ela tinha uma cachorrinha ali que era o xodó dela, ela amava cachorros e levava cachorrinho em todas as viagens que ela fazia. E a Orsolha, ela era casada com um homem chamado Howard Klein, com quem tinha o filho Leo, de 13 anos, e o Jamie, de 17 anos. O Howard era húngaro. Ele e a Orsolya se conheceram em 1994, numa festa de Natal em Budapeste. A Orsolya, na época, ela cursava a faculdade de administração em Budapeste e tinha 23 anos na época, quando ela conheceu o Howard. Então eles não eram americanos, Ju, nem a Orsolha, nem Ela era americana que estava estudando em ah, Budapeste. Ela estava fazendo administração em Budapeste e lá ela conheceu um uhum, húngaro e eles começaram a uhum. namorar.
Legal. Então, eles começaram a namorar, se casaram e abriram juntos uma bem-sucedida empresa de consultoria em mercados de capital nos Estados Unidos. E aí se mudaram para os Estados Unidos. E a Ursula chegou a trabalhar por anos ali em Manhattan, né, ali no coração econômico de Nova York. Até que em algum momento da vida ela decidiu passar mais tempo cuidando dos filhos, enquanto o Howard continuou cuidando dos negócios. E eles já viviam há quase uma década ali na casa de Forest Hill, que foi onde aconteceu o crime. E o casamento deles parecia, assim, sendo descrito por amigos e familiares, como muito feliz e harmonioso. Eles quase não brigavam. A Ursula usava também bastante as redes sociais para publicar fotos felizes do casal, da família, de todos juntos, da cachorrinha, que era a paixão dela, né? Que era o xodó dela. E eles viajavam bastante, viajavam o mundo inteiro. Então sempre tinha fotos bonitas de viagem, ali da família toda junto. Era aquela família margarina, sabe? Ou então a imagem da família feliz americana, assim. Não, e pelo jeito, além de um casal feliz, aparentemente com 2 filhos já criados, eles tinham uma bela casa e provavelmente uma bela conta bancária, né, Ju? Sim, eles tinham uma vida ali perfeitamente confortável, a vida do sonho americano. Eles estavam vivendo ali o sonho americano. Só que, né, estamos no podcast True Crime e essa imagem de família perfeita não parecia enganar ninguém, né? Nem a família, nem a gente, se a gente estivesse acompanhando o caso, nem a imprensa. E, como os ouvintes sabem muito bem, nesse tipo de caso, quem é o principal suspeito, Carla? O marido, claro. Claro, óbvio, né? E ainda mais suspeito para mim o fato dele não estar em casa e estar numa viagem com o filho. Não é um pouco estranho isso? É exatamente o que eu ia falar, Carla. Ele estava numa viagem, né? Então, teoricamente, ele poderia dizer que não seria ele, mas a polícia, logo de início, falou que não ia descartá-lo como suspeito e que, inclusive, o filho deles, o Jamie, seria também considerado uma pessoa de interesse, que é quando a polícia, né, tem interesse em saber mais, saber qual a participação deles. E essa viagem que ele fazia com o filho é que eles estavam vendo opções de universidades que o filho ia estudar no ano seguinte, porque o filho estava terminando ali o colegial, tinha 17 anos, e aí eles estavam vendo futuras faculdades que o filho poderia cursar. E aí, no dia 15 de abril, um dia antes do crime, o marido dela, o Howard, postou no Twitter que chegou no Oregon às 1h36 da tarde. E no dia 16 de abril, que é o dia do crime, ele postou que estaria a caminho de casa em Nova York. Só que ele apagou esse Twitter. Suspeito, né? Bem suspeito. Tá parecendo até mesmo que esse Twitter seria um álibi, uma forma de dizer: olha, eu tô em tal lugar, agora eu tô indo para tal lugar. É estranho, né? Porque eu mesmo jamais postaria esse tipo de coisa no Twitter, que eu acho que é uma ferramenta para outras coisas, né? Não para dizer assim, olha, tô em tal lugar, tô fazendo tal coisa. Suspeito. Não, e ainda vai ficar mais suspeito, porque olha a história que ele contou. Ele disse que ele estava voltando mais cedo para casa porque ele recebeu uma mensagem ameaçadora do celular da esposa, mas como se fosse uma outra pessoa utilizando o celular dela, né? E nessa mensagem dizia o seguinte: sua esposa me mandou para a prisão anos atrás, em Forest Hill, e agora estou de volta. Não chame a polícia ou mato toda a sua família. Gente, agora tô achando. Pode ser que ele postou isso para se proteger, talvez, né? Do tipo assim: olha, eu tô aqui, recebi essa mensagem, tô voltando para casa. É, vamos ver o desenrolar da história, mas eu tô aqui pensando quem seria essa pessoa que ficou presa e que a esposa, a Ursólia, mandou essa pessoa pra cadeia? Que loucura isso. Tô pensando aqui. Alguém do passado da Ursólia, né? Alguém que já se relacionou com ela. Tô pensando aqui o que pode ser, hein, Ju? E imagina que, caso, né, teoricamente, se ele fosse o assassino e ele tivesse matado a Ursula, ele estaria perto dela, então ele estaria perto do celular dela. Então seria muito fácil ele mandar uma mensagem para ele mesmo do celular dela, dizendo o que ele quisesse, É, né? Isso verdade. que eu acho que torna suspeito. Tanto que uma coisa que até que foi dita na imprensa, até vou adiantar um pouco essa parte,
que logo começaram a comparar essa história com da JonBenét Ramsey. Porque na JonBenét teve aquele bilhete que é meio esquisito, que parece que alguém da família que escreveu. Então, essa mensagem linkou com o caso da JonBenét. Tipo, nossa, não parece que ele mesmo escreveu a mensagem para parecer outra história? Não é? Verdade. Mas assim, vamos ver o que está acontecendo, porque é uma mensagem com cunho ameaçador e com uma história por trás, né? Que é uma história de uma pessoa que estava na cadeia por causa da Ursólia. Então, assim, talvez tenha algum sentido. Ou ele está tentando acusar alguém, e foi ele que cometeu o crime, está tentando botar nas contas de alguém, ou realmente não foi ele, tem uma terceira pessoa envolvida, né? Pois é. Uma outra pessoa Pois é. envolvida. E aí ele falou que ele recebeu essa mensagem um pouco antes, e aí por isso ele pegou o voo direto para Nova York e colocou a mensagem no Twitter, meio que para avisar, assim, para a pessoa que estava ameaçando: ó, tô voltando, hein, minha esposa não vai estar aí sozinha. Foi a história que ele contou. Nesse momento, a imprensa já estava fervorosa ali cobrindo o caso. Eles tentavam entrevistas com o Howard, que chegou a ser mal educado para expulsar os repórteres. Tem um vídeo dele que ele meio que está expulsando o repórter da frente da casa dele. E o repórter chega a falar: você não pode me tocar. E ele, o Howard, vai andando, sabe, na frente do repórter, meio que intimidando, tipo, cai fora daqui. Uhum. Sabe, ele não queria falar na imprensa. E os comentários naquele momento já era que ele parecia estar tentando forjar um álibi, que tudo parecia um filme com roteiro ruim. E que tipo de assassino perderia tempo pegando o celular da vítima para mandar mensagem para o marido da vítima? Isso não é comum, sabe? É, mas eu acho que ele tá dando um recado, né? Dizendo que realmente é um crime muito pessoal, que ele foi lá, tipo, para terminar um serviço, para uma vingança, aparentemente, né? Isso tudo é o que dá a entender essa mensagem. E eu acho que essa resposta pode estar no passado dela, né? Sim, Algo que ela fez e tudo mais. sim. E aí, uma coisa mais estranha é que em 2020, que é 2 anos antes, né, no começo da pandemia, ele ligou para o 911, o marido, pouco antes da meia-noite, informando o desaparecimento da sua esposa. Só que meia hora depois, ele ligou de volta dizendo que ela tinha sido encontrada. Eita, e qual foi a explicação dessa cena e dessa situação? Eles explicaram, não? Não teve explicação, ele só encerrou a chamada. E como ele não estava dando entrevista, ele estava se recusando a falar com a imprensa, eu acho que ele nunca chegou a Uhum. falar sobre isso. Porque o que aconteceu nesse dia? E já tinha acontecido antes, um pouquinho diferente. Em 2004, quando o filho mais velho dele tinha apenas 10 meses, ele ligou para o 911 para comunicar o desaparecimento do menino. E logo depois ele voltou atrás, dizendo que estava tudo bem. Caramba, será que o estado mental dela não estava muito bem também, alguma coisa assim? Mas obviamente ela não teve nada a ver com a própria morte, assim, tipo, ela não ia se colocar dentro de uma Não, mala, então foi uma pessoa que fez isso com ela. não. Mas o comportamento dela aí meio errático, meio que saindo de casa, aí pode indicar que as coisas não estavam muito bem, né? Sim. Enquanto isso, a polícia continuou investigando ali o caso para saber quais foram os passos da Ursula no dia anterior, né? O que ela fez, o que ela pretendia ir fazer. Aí uma amiga dela contou que ela pretendia assistir uma ópera em Manhattan. E aí a polícia foi olhar os registros telefônicos dela e eles encontraram uma ligação da Ursula para 3 homens diferentes, sendo que um desses 3 era o marido dela. Hum, E aí a polícia começou a cogitar: será que a Ursula foi à ópera com alguém? Será que ela tinha um amante? pode ser, hein? E pode ser que esse amante Né? seja o culpado aí, vamos ver, né? É. Ela era realmente muito atraente, assim, né? Muito bonita, jovem. Eu não sei como que era o marido dela. Deixa eu procurar a foto dele. Como que era o nome dele? Howard. Só que as investigações mostravam que ela voltou por volta das 11 horas sozinha no trem, né? Que ela voltou no metrô. E ela parou num bar perto da estação do metrô, um lugar que ela frequentava regularmente para comer alguma coisa ou tomar uns drinks. E o gerente lá do bar já conhecia ela e conversou com ela aquela noite. E, baseado no testemunho do gerente, ela estava sozinha e a polícia estipulou que ela chegou em casa por volta de 00:20.
E aí, foi encontrada uma outra coisa na casa da Ursula, um bilhete na geladeira, escrito por ela, que dizia: "Preciso encontrar outro faz tudo". E um dos homens que a Ursula falou no telefone no dia antes da morte, um dos 3 homens, era um homem que fazia bicos e pequenos reparos na casa da família Klein, chamado David Banola, de 44 anos. Eu vou te mandar uma foto dele. Tá, manda aí. Minha Esse é o marido, não? Não, esse é o faz tudo. O faz tudo. É. Agora eu vou te mandar uma do marido, peraí. É. O marido, assim, é um coroa bonitão até. Talvez na faixa dos 50 anos, mas parece estar bem conservado. E esse faz tudo é meio esquisitão, assim, os cabelos meio. Assim, um cabelão. Parece o Slash do Guns N' Roses, sabe? O guitarrista do Guns N' Roses, Slash. É, meio pegada meio roqueiro, assim, com o cabelo todo cacheado, cheio, assim, meio pinta de. Meio pinta, assim, de bad boy, talvez. Isso aí, um pouquinho. E ele era mexicano, né? Ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos aos 21 anos. Ele era casado, tinha filhos. E segundo suas redes sociais, ele era um aspirante a cineasta. E tinha uma paixão por decoração de interiores. E apesar dele ser casado, ele não estava mais morando com a sua esposa e ele vivia sozinho no apartamento e ele também na área. Certo. E ele ganhava vida fazendo pequenos trabalhos e aparentemente na família da Ursólia, na família Gale aí, né? Isso. Eu acho que ele trabalhava prestava serviço para vários lugares, né? Fazia um bico ali, um bico aqui, mas entre os bicos que ele fazia, há 2 anos era na casa da família Klein. É Klein ou é Gale? O sobrenome da família é Klein, mas ela tem o Gale, que ela acho que usava o nome de solteira. Certo. E olhando mais de perto as redes sociais da Ursula, a polícia descobriu que o David costumava elogiar as fotos dela com palavras como linda, a mulher mais linda de todas. E ela curtia os comentários dele, Gente, que abusado ele, né? né? Não, e o pior é ela curtir, né? Sim, bem estranha essa relação entre eles, hein? Tô achando que eles podiam ser mais do que o prestador de serviço e dona da casa. Tô achando que tem coisa aí. Pois é, e tem uma foto dela numa viagem que ela fez para Guatemala. Na foto ela tá assim na cidade, que é uma cidade ali um pouco do interior, e no fundo da foto tem um vulcão, que é um vulcão que tem lá, que é um ponto turístico. Aí ele comentou o seguinte na foto: "Amo essas ruas, amo essa arquitetura, essa paisagem, esse vulcão e você", seguindo por um emoji de coração. Gente, tô achando que não era só assim, era uma relação, não só uma pequena relação assim tipo assim, um elogio, ah, você tá bonita, e você dá um curtir. Eu acho que tinha coisa a mais aí. Pois é. Uhum. E aí, um vendedor de uma floricultura ali perto da casa da Ursônia testemunhou que o David passava quase todas as noites lá e comprava sempre uma única rosa vermelha. E ele chegou a mostrar uma foto da Ursônia para eles, dizendo que aquela era a mulher por quem ele estava apaixonado. Gente. E o histórico do celular da Ursônia comprovou que eles eram realmente amantes há bastante tempo. Só que ela tinha terminado o romance com ele há 2 semanas atrás. Então temos aí um crime passional, hein? Mas eu nunca imaginei que fosse com esse cara aí, hein? Um prestador de serviço bem estranho, assim, bem. O Slash. Ele é o Slash pra mim. Eu só olho pra ele e só vejo o Slash do Guns N' Roses. O Slash, assim, mas o Slash mais desarrumado ainda, porque o Slash ainda era arrumadinho. Esse é tipo um Slash desarrumado. O Slash tem seu charme, né? Não vou dizer que ele é um cara bonitão, mas ele tem seu charme. Tem. A polícia também começou a descobrir que o David ele já tinha tido um comportamento meio ali de stalker. Alguns anos atrás, ele passou a frequentar quase todos os dias uma filial da Starbucks e começou a sediar uma das atendentes. E todo dia ele ia lá para ficar dando em cima da mulher. E ele também gostava de um true crime e tinha um canal do YouTube no qual ele sempre divulgava ali pequenos crimes da região, tipo roubos, estupros, assassinatos. E no canal do YouTube, ele também falava em técnicas de sedução, como conquistar uma mulher.
E o David, ele se achava tipo um Dom Juan, sabe? Uhum. Tipo assim, o Slash, maltrapilho ali, conquistador, dando dicas de relacionamento. Isso aí, isso aí. Aprenda a ser um Dom Juan com o Slash. E as câmeras de segurança das ruas próximas ali ao apartamento de David mostrava que no dia seguinte do crime, ele estava andando com a mão enfaixada, como se tivesse machucado a mão, sabe? E como a Carla deve saber muito bem, os nossos ouvintes de True Crime também, em crimes com faca, principalmente quando são múltiplas facadas, é comum a faca escorregar com sangue e cortar a mão do agressor. E foram 58 facadas, então provavelmente o agressor teria cortes nas mãos. E aí a polícia foi verificar, né, nos hospitais ali ao redor, ele deu entrada no hospital para levar pontos de um corte na mão por faca. Então acho que já temos aí o nosso tanto a motivação quanto o culpado, mas vamos continuar aí, que tá interessantíssimo. Não é? E aí a polícia ficou esperando o dia da coleta do lixo para poder recolher o lixo do David, porque tudo que é jogado no lixo se torna público e pode ser recolhido sem mandato judicial. E sabe o que tinha no lixo do David? Uma faca? Não, a faca ficou lá no lugar, na cena do crime. Havia Hum, botas sujas de sangue, uma camiseta manchada de sangue e pedaços de pano sujos de sangue no lixo. E o sangue era de quem? Da Orsolha. crime resolvido. Crime resolvido, basicamente. Agora vamos às fofocas do caso, né? Claro, os babadão, Os babadão. babadão, vamos pros babadão. Aí David foi preso e confessou o assassinato da Orsolha, só que ele contou duas versões. Na primeira versão, ele falou que ele mantinha uma relação com ela de idas e vindas por 2 anos, e após uma briga, ela terminou com ele, e naquele dia ele teria ido à casa dela para tentar reatar o namoro. Só que ela não queria reatar o namoro e também já estaria com outro amante. E aí ele ficou puto, pegou uma faca, cortou a garganta dela, depois esfaqueou várias vezes. E aí, para descartar o corpo, ele pegou a mochila que já estava ali guardada no porão mesmo, que era da família. Para caber o corpo, ele esquartejou as extremidades e foi o que aconteceu. Não, deixa eu entender. Ele foi lá e ela falou: Olha, gente, eu já tenho outro amante, eu não te quero mais, Slash, eu já arrumei outro melhor. Tô com o Axel Pelo Rose jeito, agora. pelo jeito, a vida dela sexual assim era bem ativa, né? E pelo jeito o marido não sabia, né? Pois é. E no dia seguinte, ele mudou um pouquinho a confissão. E ele falou que a Orsolha tinha passado HIV para ele e ele teria ido lá para se vingar. Gente, E como esse caso ainda não foi julgado, é um caso muito recente, a polícia nunca nem confirmou nem negou essa informação. A gente não sabe. Acho que a gente só vai saber isso no julgamento. uhum. Vamos atualizar por aqui, pessoal. Continue seguindo nossas redes sociais. Sim, lá no nosso Instagram, como sempre, a gente sempre bota as atualizações lá no @drinkcomcrime. Mas, Ju, olha o que eu fiquei pensando aqui, né? Como que ele sabia que ela estaria sozinha com um filho adolescente em casa, né? Será que eles tinham marcado um encontro aquela noite? Então, Será que ela realmente foi na ópera lá ou não? Isso acho que não sabemos ainda, né? então tem alguns pontos que eu ainda não falei. Uma é que o marido dela já estava viajando há alguns dias. Inclusive, a polícia conseguiu confirmar pelo horário de voo, check-in no hotel, que ele realmente estava viajando com o filho. E o Oregon fica do outro lado do país em relação a Nova York. Então, o marido não teria tempo hábil de voltar para o horário do crime e fazia também isso de uma viagem longa. Então, era fácil pro David saber que ela estaria sozinha, porque eu acho que ele ainda mantinha um certo contato com ela. Ele falou com ela no dia anterior por telefone. Além de que, Uhum. como eles usavam muitas redes sociais, talvez ele tenha visto alguma foto do marido viajando com o filho do outro lugar. Pode ser que ele tenha Sim. sabido assim também. Então o marido foi descartado e Foi, obviamente depois de descobrirem isso do foi. David e tudo mais, acho que É. e ela fez outra ligação, você falou que ela fez ligação para 3 homens naquela noite. Você sabe quem é a terceira pessoa? Não, não foi publicado. Se especula que poderia ser um novo amante, mas não se tem certeza, isso é especulação. E uma coisa também que o David não falou foi como a faca, que era uma faca da cozinha da casa, como a faca foi parar do primeiro andar, né, que era na cozinha, para o porão.
já que, segundo ele, eles começaram uma briga no porão, ele pegou a faca e matou. Só que essa faca já estaria no porão? Não sei. Tá mais pra um caso premeditado. Ele provavelmente já tinha Isso. pego a faca e ele tá tentando se livrar aí dessa premeditação, mas acho que ele não vai conseguir. Provavelmente ele chegou na casa e já pegou a faca no primeiro andar e desceu para um porão já com a intenção de matá-la. Eu acho que é provavelmente isso que o julgamento vai provar. E essa casa devia ser gigante, porque o filho estava lá no andar de cima e não viu nada, acordou pleno, sem ouvir Sim. a mãe sendo morta, o cara levando o corpo. E até estranho, será que ele frequentava tanto essa casa, do tipo assim, ele tinha encontros sexuais lá nesse porão com ela ou algo do tipo? Porque se a gente for pensar, ele estava dentro dessa casa, ela deixou ele entrar lá, né? Não tinha sinais de arrombamento. Isso foi uma das coisas também que, no começo do caso, foi pensado contra o marido, porque não tinha sinal de arrombamento, mas que viram que era porque ela realmente abriu a porta para ele. E provavelmente ela devia ter um romance com ele ali naquele porão. Gente, com o próprio filho dentro da casa, né? Pois é, Bizarro. bizarro, né? Só que nesse momento, o David ele aguarda o julgamento e agora ele se diz inocente, mesmo tendo confessado o crime 2 vezes. E quem, infelizmente, tem sido julgada pela opinião pública é a Ursula, por ter tido um amante e também pelo seu péssimo gosto por homens. Então as pessoas falam, gente, Né? como é que uma mulher tão bonita fica com um cara tão feio? Só que, assim, é errado culpar a vítima, sabe? A gente tem que Claro. lembrar que ela é a vítima e que era uma mulher alegre, cheia de vida, que deixou 2 filhos órfãos e não cabe a nenhum de nós julgá-la ou culpá-la por sua própria morte. Sim, eu acho que talvez. Claro que teve o erro de deixar uma pessoa estranha entrar na própria casa, né? Uma pessoa que ela está se relacionando ali secretamente, já é um grande Sim. erro, né? Ela se colocou numa situação de risco muito grande. Mas, claro, não vamos julgar o comportamento dela. Não sei como que também era a relação dela com o marido, né? Não sei até que ponto o marido dela aceitava isso, se era uma coisa realmente escondida, porque eu acredito que sim, né? Tudo indica que o marido não sabia desses amantes dela. Mas esse comportamento dela colocou ela nessa situação de risco, né? Então a gente julga, mas não julga, a gente julga o comportamento Sim. dela, né? Acho que isso a gente tem que colocar em pauta, porque acho que a gente que é crimezeiro sabe que é uma situação que a gente não deve se colocar, né, Ju? Pois é, eu acho que serve como um alerta pra gente, assim, não faça isso, não deixem pessoas estranhas entrarem na sua casa, o filho dela poderia ter sido a vítima, mas uma coisa é a gente considerar isso um alerta, outra coisa é culpá-la pela própria morte, isso a gente não faz. Ele não tinha o direito, o fato dela ter um amante não dá direito a ninguém de tirar a vida dela, Totalmente de acordo. né. E esse é o caso de hoje. Gostou, Carla? Adorei o caso, Ju. Olha, eu me segurei para não pesquisar sobre o caso, porque quando você me falou, tem um caso fresquinho aqui, quero contar no podcast, eu me segurei. Eu não sabia de todo esse contexto, né? Eu até dei uma olhada assim na matéria, falei, mas eu não vou ler, né? E aí eu não li quando você falou desse caso. E vamos esperar o julgamento, né? Acredito que ele vai ser condenado e tudo mais. Sim. E imagina o marido descobriu que a esposa foi morta pelo próprio amante na própria casa, né? Tipo, esse Pois é. mundo perfeito deles desabou aí. E infelizmente os 2 filhos adolescentes aí vão pagar por esses erros, né? Sim. Eu acredito que ele já desconfiava e por isso ele foi tão arisco com a imprensa. Talvez ele já soubesse de alguns casinhos, talvez ele também tivesse alguns casinhos de vez em quando, porque ele em momento algum ele quis falar. Então, pra mim, ele quando aconteceu, ele desconfiou que era alguma Talvez outra. eles tinham um relacionamento aberto, um relacionamento mais moderno. Isso. Mas assim, o lance é talvez o cara, esse David tá ficcionado nela, tá viciado nela, querendo. Não aceitava esse fim desse relacionamento, aparentemente, que eles tinham há 2 anos, né? Não Sim. é uma coisa de ontem, assim, né? E ele talvez não entendeu que o interesse dela era só sexual e tudo mais, consensual ou não, com o conhecimento do marido dela ou não, mas uma hora eu acho que ela quis terminar o relacionamento, ele não aceitou. É realmente um crime passional, né? É. Eu adorei, Ju, adorei o caso. Ai, que bom. Espero que tenha justiça, que ele seja realmente condenado, que ele pague por esse crime, que eu acho que vai rolar. E tendo mais atualizações, a gente conta aqui no nosso canal e lá nas nossas redes sociais, né, Juju? Isso aí.
Então tá. Então a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de seguir e ouvir a gente lá pela Aurelo pra gente ganhar nossas moedinhas. E já vou deixar um grande abraço para os nossos apoiadores, que a gente já tem alguns apoiadores lá no Aurelo. E eles também estão recebendo os nossos episódios com antecedência. Então, se você quiser receber todos os episódios com antecedência, é só ser apoiador lá na Aurelo, qualquer valor que vocês quiserem. E também, vocês vão muito em breve vão ter episódios especiais só para apoiadores. Então, fiquem ligados. Isso aí. Então tá. Vamos botar uma receita de drink, Ju? Faz tempo que a gente não bota um drink, hein? No caso de hoje precisa. Bota um mexicano aí, em homenagem ao nosso assassino. Vamos. Eu vou pensar um drink de Nova York. Não. Então tá bom. Bota um Nova York aí. New York Sour. Bota um Chuanchu drink. Será que tem algum drink Chuanchu? É meu perfume favorito. Sério? Acho que não. Adoro. Chuanchu é o código postal de Nova York. É o perfume, né? E é o meu perfume favorito. Drink com creme é conhecimento. Vamos lá. Eu vou passar uma receita que é New York Sour. E quando a gente vê essa palavra sour, quase sempre tem a ver que tem clara de ovos. No começo eu achava assim, nossa, meu drink com clara de ovo. Aí depois que eu tomei a primeira vez aquele pisco sour, que é uma bebida muito comum lá no Chile, no Peru, esses países, eu fiquei apaixonada, porque não sai aquele gosto da clara de ovo. E esse drink de agora tem clara de ovo. Vocês vão precisar de cubos de gelo, 2 partes de bourbon, 1 parte de suco de lima da Pérsia, 2/3 de parte de xarope simples, 2/3 de clara de ovo e meia parte de vinho tinto. Vocês vão colocar numa coqueteleira os cubos de gelo com todos esses ingredientes. Aí adicionam o bourbon, a lima da Pérsia, o xarope, a clara de ovo. Vocês vão agitar e coar num copo rocks cheio de cubos de gelo e colocar em cima vinho tinto. Parece meio complexo, né? Mas parece que é bom. Assim fica uma apresentação bonita, sabe? Tipo, fica amarelinho embaixo, com uísque, em cima o vinho mais avermelhadinho. Fica bem bonito. Então, recomendo esse drink aqui. Eu não tomei ainda, mas tá na minha lista aqui, Ju. Sim, vamos provar. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau. Tchau, beijos. Beijos, beijos.